Empreendedor a todo vapor, número 28. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o Empreendedor a todo vapor. Olá, ouvinte do Empreendedor a todo vapor. Hoje é dia de agradecimento. Eu quero agradecer ao Thales Nardel, ao Active Consulting, Rodolfo Lacerda, o Matheus Vaz 10, o Fábio Gatti, que foi entrevistado junto com a Camila na sexta-feira passada, e o Renzo Oliveira. Obrigado pela avaliação de 5 estrelas no iTunes. E você? Ainda não colocou as 5 estrelas no iTunes? É só clicar no link do post ou procurar no iTunes pelo Empreendedor a todo vapor. Todos os dias eu irei agradecer as novas recomendações. Fala pessoal, eu já estou a todo vapor com o nosso convidado de hoje, o Leonardo Freitas. Leonardo, você está preparado para decolar? Claro, vamos lá. Então, o Leonardo é diretor da Rendera.e. Leonardo, aproveita para falar mais um pouquinho de você. Então, Thiago, primeiramente, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero contribuir com as pessoas aqui, com algum conteúdo legal. E, assim, eu sou formado em design pela Universidade Federal da Bahia. Tenho uma origem de ilustração. E, né, como acho que pode perceber pelo sotaque, eu sou baiano, né? Eu moro aqui no Rio de Janeiro desde 2011. E aí eu comecei a trabalhar com vídeo, comecei com um estágio na televisão, na empresa de televisão, na Globo, lá da Bahia. E aí eu fui trazendo essa veia artística da parte de ilustração, né? Que eu fui professor de desenho em 2004 e sempre gostei de desenho, videogame, essas coisas. Peguei todo esse referencial de coisas em movimento, ilustrações, e trouxe para a parte do vídeo. E aí hoje eu tenho uma empresa junto com a Vanessa, que é minha sócia. A Rendera.e é uma produtora de vídeo, né? Uma empresa de comunicação e com foco em produção audiovisual. E a gente está aí no mercado produzindo uma série de vídeos, animações, vídeos de treinamento, todo tipo de coisa. É legal que eu vi que vocês têm... Eu estava assistindo o showreel, né, de vocês. Vocês fizeram alguma coisa sobre aquele filme dos Cavaleiros do Zodíaco, cobertura da Expo Geek também. Então, a gente tem aquele material do Cavaleiro do Zodíaco, foi um jogo de uma empresa lá de Niterói. Sim. Que a gente produziu a parte do trailer deles, né? Um trailer que eles fizeram o jogo, então como eles tiveram autorização, na verdade, da empresa, né? Que eu só acho que é a Bandai que é distribuidora. Bandai, isso. Então, eles tiveram autorização, a gente teve como produzir esse material usando o material oficial do filme, né? Então, legal. Fizeram um jogo lá e a gente acabou produzindo um trabalho para eles. Muito bom. E deixa eu te perguntar, Leonardo, imagina se você estiver num coworking ou você estiver numa reunião de negócios, alguém chegar para você e perguntar, Leonardo, o que você faz? Como é que você se apresenta e apresenta o que você faz em 10 segundos? Bom, eu sou designer, né? Com formação, com especialização na parte audiovisual, sou formado na Universidade Federal da Bahia e eu sou um dos sócios da Rendera.e, Comunicação Audiovisual, que é uma empresa de comunicação e produção de vídeo, mas com um foco muito forte na parte de produção audiovisual. E a Rendera.e tem como base, como principal função mesmo, essa produção de vídeo com essa veia do design, essa veia da arte, entendeu? Então essa é uma coisa que eu sempre deixo claro na minha apresentação, que é um grande diferencial da empresa. E vamos por aquele clichê, geralmente de entrevista. Qual o seu ponto a melhorar? Bom, a gente está querendo produzir muito produções próprias nossas, e a gente ainda não tem estrutura geral para isso. Quando eu digo, exige muito mais pessoas, exige muito mais gente, então a gente tem muitas ideias, muitos roteiros. Eu e a Vanessa, a gente combina muito com relação às ideias, mas nós temos consciência que isso leva tempo. Então, algumas produções nossas que a gente quer produzir, coisas grandes de fato, por uma limitação aquela coisa de dar um passo de cada vez, né? A gente ainda quer melhorar muito nesse ponto de produzir coisas particulares. Inclusive, nós temos uma ideia que já está em andamento, que já é um passo além que a gente deu, que é a Cria.e, que é um espaço que a gente vai colocar no site, que é para poder... Eu dei palestra em algumas universidades, então eu senti nessas palestras a necessidade de ajudar um pouco esses alunos que chegaram até mim, até hoje chegam por e-mail, por contato, para tentar conseguir alguma ideia, alguma informação de como conseguir, né, chegar nessa parte de trabalhar para si próprio ou chegar na área. A maioria, na verdade, quer trabalhar na área, quer ter um feedback. Então, o espaço Cria.e vai ser um espaço que a gente vai colocar no site da Rendera.e agora.
já tá até tudo registrado direitinho, só falta atualizar lá, que é um espaço assim, que a gente vai deixar uma área onde os alunos, onde as pessoas, os aprendizes, os novos, tem que ser pessoa nova, não pode ser profissional, sabe? Essas pessoas, elas chegam lá, submetem o trabalho dela à avaliação, e eu pego todos os meus amigos profissionais, assim, de uma determinada área, e peço a eles para fazerem avaliação naquele trabalho. Então, assim, não vai ser nada pago, nem nada assim, que esse trabalho não vai para nenhum tipo de nada para ser pago, vai ser mais que as pessoas tenham uma avaliação de um profissional que está há anos na área e ter um feedback do que ela está fazendo, entendeu? Oh, legal. Boa iniciativa. Isso aí a gente já tá praticamente no ar. E qual o ponto forte? O nosso ponto forte está na mistura do que a gente faz com essa veia artística. Então, tudo que a gente produz, a gente encara vídeo como arte, como ele tem que ser encarado, né? Assim como música, vídeo também é arte. Então, algumas pessoas acabam esquecendo isso. A gente percebe isso na produção, em como o trabalho fica no final. Então, a gente sempre lembra que você precisa ter uma série de referências artísticas para o trabalho ter um resultado legal. Costumo falar com a Vanessa que tem muito técnico no mercado e a gente acaba pegando muito isso quando tenta trabalhar com alguns profissionais que acabam mandando portfólio para a gente, então o cliente acaba rejeitando por uma coisa ou outra, e o próprio profissional que acaba sendo rejeitado pelo cliente, ele não entende o que está acontecendo, porque ele sabe a técnica, sabe animar, sabe mexer no programa, mas a questão é que a base artística, no fim das contas, conta muito, e nem sempre o cliente sabe que é aquilo, mas o resultado final faz ele sentir aquilo. Então, a Rendera E, ela tem essa preocupação em sempre encarar produção audiovisual como arte, sempre. E sempre que possível, mesmo que o cliente crie um brief que fuja muito disso, que deixa a gente um pouco preso a algumas coisas, a gente tenta, ao menos, implantar alguma coisa ali, colocar um pouquinho de informação ali dessa veia artística da empresa. Desculpa fazer o paralelo, mas é como se fosse... tem a animação, tem tudo certinho, a parte técnica, mas não tem a alma do negócio mesmo. A alma do vídeo. Sim. Eu costumo pensar assim, às vezes eu posso, sei lá, eu não tenho conhecimento nenhum de, sei lá, skate, não sei andar de skate, por exemplo. Sim. Mas se eu aprender a dar um ollie, né? É o nome da manobra? Isso. Dar um ollie flip, por exemplo, e aí eu sei dar aquele ollie, e aí eu sei fazer uma outra manobra, mas existe todo um universo do mundo do skate, do mundo do que seja, que se eu não tiver inserido, eu vou ficar com aquelas manobras ali individuais e não vou fazer mais nada com aquilo. Sim. É também, sabe, você tocando um violão. Eu já tentei tocar violão, eu sou um desastre tocando violão. Então eu aprendi a tocar aquelas 3 coisas que são básicas, né? Sei lá, Legião Urbana, umas coisas assim. Sim. E fiquei só com aquilo. Porque a parte de música, a parte arte, música, não é uma coisa que eu domino. Então eu fiquei com aquelas técnicas ali de blum, blum, sabe? Sim. E não sabia o que fazer com aquilo. E quando você tem uma base, uma referência, você vai receber aquela informação, e aquela, por mais limitada que seja a sua técnica, seja a sua forma de desenvolver o trabalho, você tem uma base gigantesca para você aplicar aquilo. E o contrário não é muito legal. O cara é super técnico, mas não sabe onde aplicar aquilo. Então, assim, esse é um paralelo realmente certo, como você fez. Beleza. E qual foi o momento que você percebeu que era isso mesmo que você queria fazer, de abrir essa empresa? Você viu algum gap no mercado? Como é que foi? Bom, o momento que eu pensei, né, que eu deveria trabalhar como empreendedor, ter meu próprio negócio, foi quando eu senti uma limitação por parte das empresas que eu trabalhava para alcançar certas coisas que eu nunca ia conseguir. Então, assim, eu acabei trabalhando muito tempo em televisão, em produtoras, fiz muito freela, é muito importante, eu acho. Até se tiver como dica início já antecipando, é muito importante você trabalhar com freelance, porque você pega muitos trabalhos de segmentos diferentes, e nessa hora você vai criando. Se você é uma pessoa que tem, assim, sabe lidar com aquilo, você acaba criando e mantendo aquele networking. E com esse networking você cresce clientes, cresce uma base de possibilidades. E aí foi o momento que eu pensei, poxa, eu quero fazer uma coisa, eu quero fazer isso para mim, administrar isso do meu jeito, e se for para trabalhar, eu quero fazer da minha forma. E aí, a partir desse momento que eu cheguei aqui no Rio, eu comecei a trabalhar uma base de clientes completamente nova, que foi o que foi me dando base para finalmente assumir que eu deveria levar a Rendera E como uma coisa séria. Beleza. E qual foi seu pior momento como empreendedor? Esse pior momento, como você superou ele e qual foi a lição que você tirou desse evento? Bom, com certeza até o pior momento até agora que nós tivemos, né? E apesar de a gente estar
ainda iniciando, eu já até acompanhei outros podcasts e o seu próprio podcast com pessoas falando sobre coisas que a gente passou parcialmente e a gente ainda vai passar. Mas até agora, uma coisa que eu senti foi a gente iniciou a sociedade fez uma troca, uma série de investimentos justamente num período onde aconteceu todo esse boom, né? Tanto com relação à mídia, com relação à economia mesmo, que sinceramente a gente não entende como exatamente uma crise, digamos assim, mas o problema é que as pessoas realmente recuaram, em muitos casos, mesmo sem necessidade, tá? Teve empresa que parou de investir em publicidade precisando da publicidade. E Sim. assim, teve empresa que eu liguei, a gente ligava e pessoas que faziam, a gente diminuiu porque a gente tem que ver. Então, as pessoas ficaram muito com medo no início do ano, especialmente nesse primeiro semestre, sobre muita coisa. De fato, tem alguns setores que estão sofrendo bastante, mas essa parte do nosso setor, a parte audiovisual, você tem que investir em publicidade, tem que trazer o público, justamente o público que está indo embora. Se você para de fazer aquilo, acaba sucumbindo essa questão. Então, a gente teve esse problema de começar, digamos assim, um novo processo na empresa, uma coisa muito importante que requisitou muito de nossos investimentos, nossos fundos e tal, num período onde as pessoas recuaram, mas assim, isso foi o primeiro semestre, as coisas mudaram muito no segundo semestre, inclusive, e mostrando que foi mais uma questão de medo do mercado do que qualquer coisa, mas foi um período que, assim, se a gente não tivesse preparado para isso, com certeza a gente tinha caído, então a gente já se programou para o futuro, assim, já se armou para, olha, isso aqui, se acontecer de novo, a gente tem que estar preparado dessa forma, e foi uma experiência excelente para a gente começar a empresa nesse meio tumultuado que ainda está o país, né? Beleza. O que em sua empresa te faz acordar cheio de garra todo dia? Aquela vontade, não, hoje eu vou fazer o máximo que eu puder. Todo dia você faz isso. Você acorda querendo ser melhor do que ontem. É aquela coisa, vai parecer clichê, mas é muito bacana você receber um e-mail falando muito bem de alguma coisa que você fez ou às vezes até você tentar corrigir um problema muito grande que você teve. Nem sempre eu acordo com esse gás porque um cliente falou que foi muito bom, aqueles elogios. Às vezes eu meio que garimpo um pouco de elogios, tá? Sim. Porque assim, às vezes o cliente esquece, mas é bom você fazer ele lembrar disso. Então, falei, e aí, gostaram? Ficou bom e tal? Então, essa garimpada não é nenhuma, eu não considero como meio de engagem, mas é porque os profissionais de várias áreas estão meio que acostumados a simplesmente entregarem o trabalho, tchau, obrigado, tchau. Mas assim, nem sempre dá um feedback sobre o trabalho. É importante para você saber qual foi o resultado daquilo, para você repetir ou não, consertar alguma coisa. Então, muitas vezes eu garimpo esse feedback do cliente, acaba tendo um resultado bacana, que faz a gente ter esse gás, né, para acordar diariamente bem animado, mas nem sempre é por isso. Às vezes é para resolver um problema. E eu gosto muito quando eu tô com, assim, digamos, entre aspas, eu gosto de ter algum problema porque dá uma sensação nova de resolver alguma coisa. Então isso Sim. também é um outro motivador para acordar feliz. Se eu tivemos há 3 semanas atrás um mega problema aí de última hora e eu não conseguia dormir. Então digamos que eu não acordava, mas eu acordava ao mesmo tempo que não dormia. Então esse também é um motivador para acordar com gás, sabe? Você é movido pelo desafio. Isso é meio clichê, meio chato, né? Fica vendo a pessoa achando que eu sou meio babaca, mas não é isso. É porque realmente, quando você tá com alguma coisa que é sua, que você sabe, que você veste a camisa, você saber que tem um problema com ela é muito ruim. Você Sim. fica, putz, a cliente ficou chateada por isso, por aquilo, vamos resolver. E aí as pessoas dormem, quem tá trabalhando para você, de alguma forma, algum colaborador, algum amigo, mas você fica pensando naquilo, porque é uma coisa que atinge diretamente você, né? É algo da Exato. sua empresa que é sua. E se você pudesse ter um mentor por um dia, sendo fictício ou não, em qualquer linha do tempo, quem seria e por quê? Mentor para produção, mentor geral, né, para te Mentor, ensinar. isso, geral. Vivo? Então, vivo ou morto, assim, em qualquer linha do tempo. Em qualquer linha do tempo. Isso. Eu diria a você que eu falaria alguém da Pixar hoje em dia, porque esses caras são muito bons e eu vendo os vídeos deles, não pelo resultado final, mas pelo todo o processo que eles têm. Mas eu acredito que até um pouco mais, eu iria até um pouco mais atrás. Pegaria lá aqueles profissionais que trabalhou na Walt Disney na época Sim, da Disney tradicional, que eles faziam tudo que a gente faz hoje no digital, os caras faziam manualmente, né? exato. Então, esses caras, assim, eu reforçando aquela questão da veia artística, tudo que eu vejo hoje
os melhores profissionais que eu conheço são os caras que têm um trabalho artístico manual e tradicional muito bom. Isso faz que quando chega no digital, ele não tem muita dificuldade, ele só tem que aprender aquela ferramenta nova e colocar em prática tudo que ele tem. Então, tem um cara desse aí da Walt Disney como. Eu não falo nem o Walt Disney em si, porque ele era o empreendedor, né? O Walt Disney era Visionário. o visionário, era o Steve Jobs da coisa, mas os caras mesmo, sabe? Algum daqueles caras de ilustrador, produtor, que trabalhava lá naquela época, e a maioria deve estar até vivo, alguns deles devem estar vivos, mas eu não, não arrisco dizer, não. Beleza. Leonardo, estamos entrando agora na rodada final. Rodada final são respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? 30 segundos. Mas aí você edita quando. Não, eu não vou editar. Imagina, dá 30 segundos, já dá o pi e. Não vou fazer isso. Mas pode ficar tranquilo. Então vamos lá. O que te segurava para não ser um empreendedor? Então, Thiago, com certeza as pessoas, elas são um fator muito importante para mim, para muita gente, que acabam influenciando de certa forma para você não fazer algumas coisas. E o empreendedorismo é uma função ainda maior, porque você está ali do lado de muita gente que está na mesma condição que você, né? Que são funcionários da empresa, pessoas que trabalham contigo, e elas às vezes nem fazem por mal, mas tentam te tirar de uma situação que ela não sabe, que ela tem medo, e acaba falando, não vai não, isso não vai dar certo, eu conheço fulano que aconteceu isso, fez aquilo, e acabou se prejudicando, ou não sei o que, sabe? Então, nesse período, eu tive pelo menos umas 15 pessoas falando isso. Você vai ter problema, vai ficar sem segurança, sem estabilidade, etc. Então, isso com certeza foi um fator que me segurou muito, de uma forma indireta, para chegar nessa parte do empreendedorismo, sabe? E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Então, aí vem um paradoxo, porque o melhor conselho que eu já recebi foi justamente um conselho para não fazer isso. E foi o momento que eu percebi que aquela pessoa que me falou isso, eu já conhecia ela, uma pessoa que tinha esse costume de fazer esses comentários assim meio que trazendo você um pouco para trás. Aí ela é uma pessoa que falou assim, olha, se você fizer, na época era o MEI, né, que eu ia fazer inicialmente. Sim. Se você fizer o micro, que é o microempreendedor individual, se você fizer o MEI, você vai perder direito a todo o seu seguro-desemprego, vai perder direito aos seus direitos trabalhistas, vai ficar aí sem segurança nenhuma e tal. E aí eu tava naquele pensamento justamente de fazer o contrário, eu não queria mais aquilo. E aí eu até pensei, até recuei um pouco, sabe, Thiago? Na época eu falei assim, pô, realmente, eu vou ficar sem meu seguro-desemprego, meu Deus, que sofrimento. Aí depois eu pensei, pô, se eu vou me demitir, eu não tenho seguro-desemprego. Segundo, que o que eu quero fazer a partir de agora é justamente correr dessa parte dessa corrida dos ratos, né, como é um termo conhecido. Eu quero correr muito disso. Então não tem muito problema. Foi, assim, ela não sabe, eu acredito que essa pessoa não saiba, mas ela foi um dos principais motivadores que me fez justamente falar, pronto, é agora, engatar a primeira marcha e um abraço. Foi realmente ao contrário, ela te deu o conselho, você foi ao contrário do conselho, porque era aquilo que você queria. E qual hábito você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Então, atualmente a gente, por eu estar com a sociedade com a Vanessa, né? Que, assim, eu não digo nem que foi uma adição, porque a adição parece que ela é só uma peça da coisa. Ela é tipo minha outra metade em relação ao empreendedorismo. Então, essa questão do atendimento diferenciado com ela, comigo, e a gente sempre tenta trazer uma formalidade, tirar da formalidade a questão do tratamento com os clientes, porque para não ficar aquela coisa pesada, a gente sabe que do outro lado tem um ser humano também. Sim. E sempre trazendo, voltando de novo, trazendo essa parte artística da Renerae, mostrando trabalhos e discutindo a parte que a gente atende no e-mail, mostrando que você tem um conhecimento daquilo que você está fazendo, sugerindo, trazendo, montando, discutindo ideias com o cliente. Isso com certeza sempre dá um feedback muito bom pra gente. As pessoas ficam seguras de trabalhar conosco, entendeu? Beleza. E você possui algum aplicativo ou site que te ajuda sempre, que você pode compartilhar com os ouvintes? Então, a produção de vídeo tem um problema muito grande para quem está começando, que é a parte final, que é a parte de produção de áudio. Eu costumo, se puder fazer, não é uma coisa de ferramenta de produção em si, mas eu vou mudar um pouco esse caminho falando da parte de áudio. Tem a biblioteca de vídeo do Vimeo, né? Sim. Que é uma biblioteca de vídeo e de áudio. Então você pode ir lá procurar áudios free de direitos autorais, etc. O YouTube também disponibiliza uma biblioteca que eles já pagam os artistas para produzirem os áudios, então são todos livres de direitos. E essa é uma parte que muita gente chega para mim para perguntar, e eu sempre direciono para esse caminho, porque a parte de produção de áudio é uma coisa que é muito cara, né, para você pagar, como a gente de vez em quando paga compositor. Então as pessoas que estão começando agora pode acabar procurando aí.
Vimeo e YouTube, eles têm uma biblioteca de áudio lá, especialmente o YouTube. O Vimeo é muito mais pago, mas o YouTube tem muita coisa de graça. Às vezes eu uso um pouquinho do YouTube, do Vimeo eu nunca usei. O Vimeo ele é mais, assim, o Vimeo é mais corporativo, né? Então, Sim. pra você achar coisa free lá de boa qualidade, não é boa. Qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Tiago, o design é a principal veia do meu conhecimento. Então, eu acredito que trazer essa parte tradicional de novo seria muito importante. Hoje em dia, a gente tem uma gama muito grande de trabalhos relacionados a type motion. Então, eu recomendo o Elementos do Estilo Tipográfico, do Robert Brinkhurst, e o Princípios Universais do Design, por William Lidwell. Se eu tiver errado o nome, perdão, mas além de ser brasileiro, eu sou baiano. Ah, então, assim, esses livros eles têm uma base tradicional muito importante, principalmente o Elementos do Estilo Tipográfico fala muito sobre harmonia, composição de fontes e hoje em dia o grande carro-chefe de muitas empresas hoje é o Type Motion, né? Que é aquela animação de textos, né? De título, de Sim. fontes. Isso tem sido assim, até para quem está aprendendo, é uma coisa muito legal, porque você não precisa exatamente ter um desenho, um design, uma coisa muito forçada, é só você trabalhar com fontes que já existem, já prontas, mas é muito bom se esse material estiver bem composto, bem harmônico, então eu recomendo estudar esses dois livros aí. Beleza. Está chegando na última pergunta. É a pergunta mais criativa. Quero ver uma resposta muito boa de você, tá bom, Leonardo? Vamos lá. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todo o conhecimento e habilidade que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e R$ 5.000. O que você faria nos próximos 7 dias? Peraí, essa pergunta é meio complicada mesmo. É. Ela é complicada porque eu não entendi se eu estaria num ambiente onde existem as empresas atuais. Existe. Existem as empresas atuais, Existem tudo já. todas. Não dá para eu formar um novo YouTube, né? Não dá. Tá tudo aí. Pois é. Mas eu tenho todos os conhecimentos, minha base de clientes, essas coisas, é isso? Você tem todos os conhecimentos e habilidades, mas você não conhece ninguém. Ah, não conheço ninguém. Então, essa realidade seria basicamente o começo de tudo, né? Do que Sim. eu tive lá. Só que agora, se eu já tenho todos os conhecimentos, eu já teria uns atalhos. Então, seria, digamos que em 7 dias, né? 7 dias? Isso. Você tem 7. O que você faria nos próximos 7 dias? Bom, em 7 dias, com certeza, deve julgar pelo conhecimento que eu já teria, que eu já tenho, né? Eu cortaria um atalho aí da minha vida anteriormente de 2 anos, pelo menos. Então, aquele caminho que eu demorei 2 anos para traçar, eu levaria em fazer nesses 7 dias, porque eu já teria todo esse conhecimento. Praticamente seria. Porque isso daí é como se fosse o. Pensando um pouco, é como se fosse a minha vida no começo lá, antes de me tornar até profissional da área. Só que minha vida no começo com a experiência, sabe? Sim. É tipo você resetar o jogo e botar o new game lá, quando Você já sabe tudo que tu vai. Quais todos os passos ali, pula aqui, atira ali. Então, fazer isso seria praticamente voltar do início, né? Seria o New Game Plus de videogame, quando você zera e começa de novo. Então, Sim. teria um notebook, R$ 5.000, e nos próximos 7 dias eu faria de novo o Empretec que eu fiz, aquele curso do Sebrae, faria praticamente para poder ter essa conexão com pessoas novas. Foi muito importante para mim esse conhecimento que o Sebrae me deu nesse período. Eu praticamente procuraria fazer em 7 dias o que eu não fiz em 2 anos, porque eu acabei demorando muito falta de conhecimento, que é a parte de chegar nos clientes já que existem, da forma que eu sei chegar hoje em dia, que é uma coisa que dá muito resultado, e trabalhar essa parte do site, principalmente do portfólio, que em 7 dias dá para você produzir já um portfólio mega, se você já tem todo o conhecimento, e apresentar para as empresas que eu no início fui apresentando aos poucos, eu faria toda essa base desde o começo. Então, eu já saberia praticamente os caminhos que eu teria que ir, mas voltando do começo seria conexão com novas pessoas, expandir essa base de clientes, fazer uma linha de pessoas e parceiros, que é muito importante também. Sempre que eu posso, eu falo que você não pode querer fazer nada sozinho, e levaria para nesses 7 dias, acredito que eu daria um salto aí de 1 ano, pelo menos, em relação ao que eu fiz anteriormente. Perfeito, Leonardo. Quero te agradecer mais uma vez pela entrevista, mas antes de finalizar, eu queria que você deixasse um conselho para os ouvintes e o melhor meio de entrar em contato com você. Então, gente, mais uma vez, obrigado também pela entrevista, eu gostei muito. Espero estar contribuindo realmente de alguma forma aí para alguém, especialmente
desse meu meio aí, que é a parte audiovisual, tem bastante gente. Eu vou dizer que você não deve insistir, por mais que você tenha o seu foco ali, que você faz o melhor que todo mundo, que você faz uma coisa melhor, mas não insiste em fazer tudo sozinho. A partir do momento que eu achei a pessoa correta para trabalhar comigo e para a gente trabalhar junto, as pessoas corretas, na verdade, as coisas fluíram bem mais, porque você acaba se descobrindo em coisas que você consegue fazer com aquele tempo mais disponível, né? De uma forma melhor, coisas que você anteriormente até considerava como ruim. Então, tem outras pessoas que têm habilidades, talvez não sejam iguais às suas, mas têm habilidades diferentes que podem sempre somar. E essa parte, principalmente de administração do seu negócio, principalmente negócio novo, a parte de você distribuir a sua ideia com outra pessoa, para ela te ajudar com aquilo, ou para ela te ajudar com aquilo, e para você ajudar ela com o que ela pensa, pode ser uma coisa muito grande para você. Então, para vocês estarem em contato comigo, pode falar no leonardo@renderae.com.br. O site da empresa acho que vai acabar ficando aí, né, Thiago? Sim. O renderae.com.br. O Renderae se pronuncia RENDERAE. E tá explicando o nome é justamente a finalização do processo criativo, né? Quando a gente entrega o trabalho e a gente fala, tipo, como se fosse ufa, terminamos, entregamos mais um trabalho, e aí, agora o que é que faz? Renderae. E aí, é a etapa final do trabalho. E vocês podem entrar em contato comigo, pode fazer dúvidas, tirar dúvidas lá nesse e-mail. Eu vou responder que precisarem. É isso, Thiago. Beleza. Obrigado mais uma vez, Leonardo. Nada, Thiago. Obrigado a você. Um abraço aí, pessoal. Tchau, tchau. Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar 5 estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?